tem uma imagem de um assalto que chegou agora há pouco aqui no nosso Balanço Geral, na nossa redação. Imagens de um ataque a uma padaria na região da Estação em Franca. Me dá a imagem aqui, você vê no Balanço Geral, detalhes desse caso, o momento em que o homem chega aqui na padaria, os criminosos aparecem na imagem, aparece esse de primeiro de blusa vermelha, o outro atrás com uma blusa preta, eles entram nessa padaria e vão cometer o crime. Olha só essa imagem, entram no local, tem clientes, os dois disfarçam, pegam alguns produtos, dão uma olhada como se fossem comprar alguma coisa, separam ali e ficam esperando o momento certo para anunciar o assalto. Saem os clientes, os dois vão até o caixa e depois aparece uma outra imagem da câmera, ó, momento que os funcionários estão aqui, proprietária, funcionários, enfim, e aí eles chegam, falam que vão levar os produtos, colocam na sacola, aí na hora que abre a gaveta do caixa, eles acabam anunciando o assalto, ó, levam todo o dinheiro que está aí na gaveta do caixa, vão anunciando o assalto, o outro está ali atrás só dando a retaguarda, eles vão pegando todas as moedas ali, colocando na sacolinha e depois eles acabam levando, cometendo esse crime. Isso aconteceu nas últimas horas. Mais uma vez, na mesma região, uma das mais atacadas, a região da Estação em Franca, perto da rua Francisco Marques. Olha, assalto nas últimas horas, que você vê os detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Vão limpando a gaveta, ó, todas as moedas. Eles vão pegando tudo, ele vai olhando ali, ó, e o bandido vai fazendo exigências. Aí ele sai, primeiro o de blusa escura e depois o outro de boné e óculos de sol. Até agora, a polícia não encontrou esses criminosos e a Márcia Maria tem detalhes do caso direto na padaria onde foi assaltada. Marcinha, imagens a gente mostra só aqui na tela da Record. Infelizmente, mais um assalto na mesma região, a região do medo, a região da Estação. Márcia. Exatamente, Valentim. Olha, essa ação aconteceu por volta das 2 horas da tarde, em plena luz do dia. Eles não ficaram inibidos, mesmo sabendo que estavam sendo, então, filmados pelo sistema de monitoramento do estabelecimento. Este homem que age bem aqui no caixa, ele estava armado com uma faca. Então, foi com uma faca que ele ameaçou, então, o atendente, que estava, então, atendendo os demais clientes e acabou sendo surpreendido, então, por este homem que disfarça, se passa também por mais um cliente. Então, assim que ele percebe que tem toda uma cobertura do comparsa, entra em ação. Agora, essa não é a primeira vez que acontece. A dona, inclusive, não sabe mais o que fazer para poder trabalhar em paz. Eu vou conversar com a filha dela, que é a Andressa Garcia, está aqui ao meu lado, inclusive estava no momento quando tudo aconteceu. Foi um susto para todos, mais uma vez, né, Andressa? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Valentim. Foi um susto, não é a primeira vez, né? Da primeira vez, eles agiram às 6 horas da tarde, quando estava fechando a loja. Então, eles conseguiram levar o dinheiro do caixa, estava minha mãe e meu irmão. E dessa vez, eles agiram na luz do dia com o cliente dentro da loja, esperou eles saírem e anunciou para o meu irmão, né, o assalto. Então, a gente já percebeu quando eles entrou na loja. Então, a gente já se preparou antes, que a gente já viu que era estranho, eles foram empilhando produtos, não responderam às nossas, né, boa tarde, pode vir. Então, a gente já percebeu daí que eles iam agir de alguma forma. A gente já se preparou antes, então a gente tentou ali guardar as coisas que eram mais importantes, né, para evitar que eles levassem. Mas a gente ficou tranquilo, deixou eles agir, né, não reagiu, porque a gente não sabe, tá com faca. Então, a gente só tentou guardar o que era mais importante mesmo. Então, vocês perceberam a movimentação, o comportamento da dupla e já se preparou pelo que vinha pela frente? Já se preparou, porque como a gente já não é a primeira vez, né, das outras vezes, a gente já ficou atento, conversa entre a gente o que fazer quando eles entrarem, porque é uma região muito complicada. Então, não tem como a gente garantir. Aqui já tentaram entrar várias vezes pela loja, mais de 7 vezes, entrou, estragou a loja, a gente já pôs grade de proteção e agora eles estão fazendo assalto mesmo, na luz do dia, à mão armada. A sorte é que vocês já tinham, então, guardado boa parte da movimentação do dia. Já tinha. Como já aconteceu outras vezes, a gente agora fica tirando, né, para não correr esse risco. E os objetos pessoais, as coisas mais importantes, celular, eu já tirei antes, quando eu percebi a movimentação. Como que vocês se sentem trabalhando dessa forma?
com essa sensação de insegurança, ou melhor, com essa insegurança toda aqui no bairro da Estação? A gente fica muito apreensivo, né? Porque o tempo todo a gente fica preocupado se o próximo que vai entrar, com os clientes mesmo que estão dentro da loja, né? Se pode acontecer alguma coisa com eles. Então, sempre é um trabalhando aqui, o outro vigiando ali, vendo as câmeras. Às vezes, da outra vez, a gente trabalhou com porta fechada, mas aí isso atrapalha os clientes, então a gente teve que abrir de novo. Então, assim, a gente fica na mão mesmo, né? Sem saber o que fazer. Tem que ficar preparado mesmo. Aliás, essa situação também se estende a outros comerciantes, porque vocês se comunicam, né? Se comunica. Ontem mesmo eu conversei com algumas que já teve essa ação essa semana em outras 2 lojas aqui próximo da gente e ontem também. Então, às vezes pode até ter sido os mesmos, né, que veio fazendo esses furtos. Então, tá tendo muito na região mesmo. Nas proximidades aqui, quarteirão de cima, de trás, tá tendo muito. Trabalhar na área tem sido um desafio constante, né? Tem. O comércio tá difícil. Não tá fácil. É desanimador? Com certeza, porque a gente preza até por nós também, né? Porque a gente não sabe, igual eu falei, às vezes é um que vem e só quer o dinheiro, outro não. Às vezes pode fazer alguma maldade, né? Depois do ocorrido, o que vocês pretendem fazer? Ficar mais atento ainda, se preparar, né? Igual a gente fez. Tentar observar sempre, ficar preparado e observando sempre a movimentação fora da rua. Ok, Andresa, obrigada pelas informações. Olha só, Valentim, os comerciantes se preparam, então, para serem assaltados. Quando eles percebem um comportamento estranho, um comportamento diferente da clientela, eles já ficam apreensivos e tendo a certeza que serão alvos, então, desses bandidos que têm tocado o terror aqui na região. Então, muitos comerciantes não aguentam mais com essa onda de furtos, roubos e até vandalismo, Valentim. Para se ter uma ideia, né, só nesta semana, pelo menos 6 crimes já foram registrados e, claro, todos exibidos, então, no balanço geral, sendo 3 deles somente na rua Francisco Marques. E a gente vai mostrar um pouco, então, dessas ações que deixam cada vez mais os trabalhadores da área do comércio, como também os moradores atentos e também apreensivos, Valentim. Na última terça-feira, câmeras de segurança flagraram, então, o roubo em uma salgaderia na Francisco Marques. Então, nas imagens, a gente vê um homem se passando por cliente e, quando se aproxima do caixa, simula estar armado. Ele anuncia o roubo e exige todo o dinheiro do caixa para o funcionário. Logo depois da ação, foge, levando R$200 e também os salgados que ele havia pedido para o atendente. E é uma ação atrás da outra. Além dessa salgaderia, uma sorveteria também não escapou da ação de bandidos, Valentim. Essa sorveteria que fica no Dermínio. As câmeras mostram o bandido chegando ao local de bicicleta. Ele entra no estabelecimento, anuncia o roubo com uma arma e espera a funcionária retirar o dinheiro do caixa. Em seguida, volta para a bicicleta e vai embora. Agora, Valentim, de volta à rua Francisco Marques, as câmeras flagraram, então, um homem furtando uma bicicleta no centro de Franca no último sábado. Em segundos, o ladrão pega a bike estacionada em frente a uma lotérica e vai embora. Então, tudo está sendo flagrado pelo sistema de monitoramento instalados, então, nesses comércios. E a gente também vai ver ações aí de vandalismos. Tem locais que moradores de rua estão usando como se fosse um banheiro. E a gente vai mostrar, então, essas imagens agora, Valentim. Olha só, esse vandalismo que foi cometido aí por pessoas, né, em situação de vulnerabilidade social. Olha só, na rua Francisco Marques, um comércio recém-inaugurado virou, então, alvo de pessoas que aproveitam o local para fazer as suas necessidades. A gente acompanha aí as imagens das câmeras. Um dos moradores de rua vai até o local e chega a ficar nu, em plena luz do dia, para trocar de roupa, Valentim. Então, é uma situação bastante constrangedora. Além deste caso, também teve uma outra pessoa que foi nesse comércio e acabou fazendo as suas necessidades. Então, quando os trabalhadores chegam no estabelecimento, se deparam, então, com essa ação, que também está sendo rotineiro na região, então, da estação, mais especificamente na Francisco Marques. Então, quem trabalha na região da estação
as pessoas, quem trabalha nessa região da estação, está muito preocupado, não sabe o que fazer para inibir a ação, tanto dos criminosos que praticam furtos e roubos, como também as ações de vândalos, que vem aumentando, então, aqui nas proximidades. Nesse caso da padaria, Valentim, as imagens já estão com a polícia e vão ajudar, é claro, nas investigações. Até agora, ninguém foi preso e nenhum suspeito foi identificado. Eu volto com você.